pegada, né? Ela entrega toda a coleção de pétalas para as tartaruguinhas, que a tartaruga gosta de comer flor, né? E aí ela sai pela vida para novas aventuras, né? Pendurada numa florzinha de dandelion, que é aqueles anjinhos que são. Então, essa história eu conto para as crianças nas escolas e tal, e para as crianças é bem legal porque elas têm esse exercício da amizade, né? De como que tu faz para conseguir as coisas, que tu depende de mais gente, de mais amigos, bem aquariana, né? Que tu depende de amigos e tal. E isso ensina também sobre o desapego, né? Ensina sobre as flores. Eu sempre, em todas as escolas que eu conto, eu deixo um jardim que eu faço com as crianças. Eu levo mudas de flores e a gente planta, né? Bem bonitinho sempre. E então é um livro que me trouxe muitas alegrias, muitas alegrias. E quantos anos tinha a sua netinha mais nova na época que você publicou o livro? Na época que eu publiquei o livro, ela tem 13, ela era pequenininha, ela tinha uns 5, 6 anos, ela era bem pequenininha. E como que as outras, todas as suas netas, são 3, né? Como as mais velhas, a mais velha, a outra, elas tinham do tudo meio. nessa faixa, tudo nessa faixa. E como que elas receberam o livro? Ai, elas adoraram, né? Adoraram e deram para muitas amigas de presente também, né? E hoje elas cresceram e hoje o que elas pensam do livro? Hoje elas estão noutra fase, hoje elas estão adolescentes, elas não estão mais nem ligadas em nada disso e é bem normal. É bem normal, né? Saúde. Obrigada. As ilustrações, é importante que se diga, são de um artista plástico chamado Hernani Carraro. As ilustrações receberam primeiro lugar no Prêmio Minuano de Literatura, que é um prêmio bem importante aqui no Rio Grande do Sul. Bem importante mesmo. E teve prêmio em dinheiro também? Não, só eles não davam prêmio em dinheiro. Acho que não dão até hoje, inclusive, né? E são belíssimas, então as ilustrações elas são muito vivas, muito alegres, e as crianças adoram. Então até 10 anos as crianças gostam, depois os interesses das crianças são outros tipos, né? Mas até lá, então desde os bebezinhos assim, que adoram, porque é tudo muito colorido, né? Elas ficam muito encantadas. E no final do livro eu tenho uma galeria de flores para as crianças conhecerem e identificarem pelo nome, né? Aí são as fotos da sua irmã Nini, né? São fotos dela. E aí tem as descrições das fotos, de como elas são e tal, que é bem bacana. Então, também tem esse aspecto educativo, né? Ô Vera, agora falando uma coisa um pouco meio triste da realidade brasileira do livro. Você lembra de ontem que nós participamos daquela, como é que chama o nome? Painel Órbita Literária. Órbita Literária. E aí as constatações lá foram péssimas, né? Como é que você vê hoje o Brasil? Como é que você vê hoje o interesse, não só pela leitura, mas no geral pela cultura hoje, a situação do país? Você como jornalista já veterana e como escritora para literatura infantil. Por partes, então. A cultura, eu acho que ela sofreu um grande incentivo aí com esses editais de Paulo Gustavo, de Aldir Blanc. Acho que deu uma renovada, assim, um refresh na cultura brasileira, né? Porque em todas as cidades acabaram sendo desenvolvidos projetos culturais, né? Bem bacanas. Eu acompanhei muitos projetos, inclusive eu tive um projeto aprovado de uma mostra fotográfica, né? Por conta desses editais. O que eu observo que dentre esses projetos, alguns deles são de formação de público. E essa formação de público é uma coisa que ainda vai demorar um pouco para se consolidar. Então,
muitos projetos hoje e o público não cresceu proporcionalmente, né? O público da cultura não cresceu proporcionalmente, né? E da mesma forma a questão da educação que a gente assistiu, né? Que tem uma constatação de que em 2024, pela primeira vez, o índice de não leitores superou o índice de leitores no Brasil, né? E isso se deve muito à questão das tecnologias e do celular, né? No ano passado, o governo brasileiro proibiu os celulares nas escolas e ali eu acho que teve um recomeço de sanidade mental, sabe? Porque a coisa estava extremamente grave. Eu venho fazendo matéria sobre o uso de celulares, de smartphones, né? Há muito tempo, assim, né? Pelo menos desde 2017, e isso dentro no mundo do celular é uma era, né? Matérias onde eu alertava assim, sobre a obtusidade mental que as pessoas vão entrando, né, com a história de ficar naquele scroll lá de celular e vai, quando tu vê, passou 2 horas, 3 horas. Então, todo aquele tempo que antes era dedicado para a cultura ou para a leitura, ele acaba se perdendo ali dentro do celular, né? E entre os alertas que eu sempre fiz nas matérias, tinha um dado que eu sempre achei muito grave, que era o povo, os criadores dessas tecnologias lá do Vale do Silício, né? Eles nunca permitiam que os seus filhos usassem os celulares. Até os 12 anos era proibido que seus filhos usassem. Era proibido que as babás dos seus filhos usassem. Eles tinham, inclusive, uma organização assim de controle, né? De denúncia, caso alguém visse a babá usando o celular, assim, cuidando das crianças. Porque eles sabiam já desde aquela época dos malefícios para a formação mental de uma criança que o celular traz, né? E no Brasil foi saudado, aplaudido, palminhas para lá e palminhas para cá como novas tecnologias, que finalmente se percebeu que o que aconteceu foi que as pessoas foram ficando com as novas gerações com QI mais baixo do que as gerações anteriores, ao invés de mais altas, né? E em vários países do mundo que tinham adotado todas essas tecnologias e voltaram para o lápis e para o papel, né? Porque existe um processo neurológico que precisa dessa extensão do braço com a escrita, com, né? E que aí eles foram constatando. Então, estão voltando, né? Essas tecnologias estão cada vez mais em desuso em países que adotaram elas antes do Brasil. E no Brasil começa algum processo de regulação nas escolas, como foi a proibição ano passado do uso de celulares no ambiente escolar. Mas está faltando muito a regulação das redes, né? A regulação de conteúdos de redes. Então, enquanto isso continuar, as pessoas vão continuar assim abduzidas por esse mundo do celular, né? E vão continuar abduzidas pelas narrativas que as big techs implementam na cabeça das pessoas, e elas fazem isso porque elas estão sendo pagas, e quem está pagando por trás disso é a extrema-direita no mundo inteiro, né? Então, todos os retrocessos de organizações sociais que a gente tem tido são advindos desses usos das tecnologias que estão disseminando essas ideias de uma forma prioritária, porque eles detêm poder econômico, portanto, eles detêm o domínio das big techs, portanto, eles detêm o domínio das mentes, né? Então, está faltando ainda no Brasil essa regulação das big techs, que vários países já estão fazendo, né? A Austrália, por exemplo, no final do ano passado, proibiu o uso de redes sociais por crianças, né, até 16 anos, se não me engano,
mas com um diferencial importantíssimo. Os responsáveis pelo controle não são os pais, não são as crianças, não é o governo, não é as organizações sociais, são as próprias Big Techs, né? Então, eles serão os responsáveis por não permitir que os jovens entrem dentro das redes sociais e caso eles não cumpram essa norma, eles têm multas pesadíssimas. Então, isso é um exemplo que tem que se disseminar para o mundo. Mas a gente ainda vai demorar e muito estrago vai continuar sendo feito enquanto isso. Ô Vera, e outra questão também que você se preocupa muito para quem escreve, para quem produz arte, para quem realmente tem o dom para literatura, para escrever, é a inteligência artificial, né? O que você pode adiantar para a gente, para os nossos pouquíssimos seguidores aqui? Que se uma pessoa assistisse aqui já tá bom, né? Tem certeza que tu vai publicar isso aí. O que eu acho sobre a inteligência artificial? Eu tenho uma posição muito clara, assim. Eu acho que tem uma questão de tecnologia por trás disso que é bacana, como o celular tem uma questão de tecnologia que é bacana, mas esse uso indiscriminado, como foi também no celular, ele vai trazer muito muito malefício, né? E a gente, um dos piores, assim, em termos de comunicação, é essa falta de visão entre o que é real e o que não é real, como eles vão aperfeiçoando a tecnologia, daqui a pouco fica muito difícil de saber. E as outras questões de inteligência artificial coisas absurdas, né? O uso dela na guerra e tudo mais, agora que está sendo contestado no mundo inteiro, é outro absurdo, como toda guerra é absurda mais ainda, né? Mas também, eu acho que o que vem acontecendo é que tudo surge antes, se dissemina, para depois as pessoas, então, perceberem o impacto que isso Para traz, acordarem? para depois, então, começar a regulamentar. Outro exemplo, que não é tecnológico, né? Eu participei muito dos movimentos contra o uso de glifosato, né, no Brasil, isso há mais de 20 anos atrás. 20 anos depois, agora, né, a ciência os governos estão aceitando os resultados científicos de que sim, o glifosato causa câncer e causa outros tipos de doença, a própria. ah, Nunca lembro o nome dessa doença. Essa doença não é uma doença, né? É um quadro de autismo, né? Isso tudo foi avisado lá atrás, 20 anos atrás. Olha, sabe, esses alimentos transgênicos, né? Alimentos transgênicos, por quê? Porque usam glifosato, né? Usam muito glifosato. A soja, ela é transgênica para poder usar quanto glifosato tu quiser, né? Para isso que sofre a transgenia aí, porque daí ela não é atacada por pragas. E se falava, e se avisava, e se dizia, e se alertava sobre a incidência de câncer e a incidência de autismo, né? Para 20 anos depois, os governos começarem a reconhecer, a própria Anvisa no Brasil está revisando os pseudo-trabalhos científicos que foram publicados na época, isentando o glifosato desses malefícios, estão agora sendo despublicados enquanto documentos científicos, né? Então, assim vai. E com a inteligência artificial, você acha que pode acontecer o mesmo, né? Daqui a algum tempo, sei Não, lá. acho que já Ou, até ou está acontecendo, você né? acha que não tem mais volta o prejuízo, o estrago que a inteligência artificial está causando, pode causar, vai ser muito grande? Como foi o uso de celular. Apesar de todos os benefícios que ele trouxe um malefício imenso, assim, para a população, né? Um malefício imenso, assim, de desconexão social, desafeto, de desacolhimento, né?
ao mesmo tempo em que as mentes foram manipuladas para a instalação de governos autoritários em vários países do mundo, né? Para a instalação do Brexit, na América do Sul, a instalação de vários governos de extrema-direita, nos Estados Unidos, um governo de extrema-direita, né? Então, os estragos, eles acabam sendo, olha, Maiores do que... maiores, poderiam ter sido evitados, né? Poderiam ter sido evitados e a gente ficar só com a parte boa, que é uma parte maravilhosa, né? A tecnologia tem coisas maravilhosas, assim, maravilhosas. É Né? verdade. Vera, eu tô adorando fazer essa entrevista com você, depois de tanto tempo. E para a gente finalizar o nosso little chat aqui, nosso papinho, gostaria de perguntar quais são os seus projetos dentro da arte, dentro da literatura, ou se tem, ou se não tem, ou sonhos, ou sei lá. Olha, eu estou hoje atuando como produtora cultural, eu estou fazendo projetos para outras pessoas. Então, eu estou com 2 livros engatilhados para serem publicados agora. Eu espero que até a metade do ano, né? Um deles vai ser agora em abril, o outro deve ser um pouquinho depois. E meus livros mesmo, eu não estou com nenhum engatilhado neste momento, né? Eu tenho a rede de mídias Nosso Bem-Estar, que me toma bastante. Eu digo que eu escrevo quase um livro por mês, né? Ali. Então, para poder fazer isso, eu vou ter que dar um tempo de outras coisas para poder parar, assim, né? Porque tu sabe, né? Livros, eles vêm e tu tem que ter o espaço de tempo para tu poder te dedicar ali, senão... Eu costumo escrever em 20 dias um livro. Sim, mas é que tu não tem esses outros compromissos, né? Que a moça aqui tem, né? Porque precisa ter, né? Moça é um pleonasmo, né? Não é? Beleza, Vera, parabéns. Olha, eu estou super feliz com o seu livro. Eu vou levar ele e vou ler e vou publicar ele, divulgar ele nas redes sociais, tá bom, querido? Então, a parte infantil de todo mundo é acariciada com esse livro. É Todo verdade. mundo tem, sua Tá bom, criança, querido. né? Obrigado pela entrevista, Obrigada tá a bom? você. E vou publicar mesmo, tá Não bom? vai, não. E faz a propaganda aí do canal, repita o nome do canal para quem quiser assistir aí, canal Road TV on the Road, Vivendo na Estrada. Vou publicar, então. Depois, primeiro eu vou olhar, depois vamos ver. Obrigado, querida. Um Obrigada. beijo grande. Tchau, adoro você. Tchau.